Esse é mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje será sobre transtornos mentais e comportamentais no trabalho. Quem está aqui comigo para apresentar os nossos convidados é a Jéssica Reis, editora assistente da revista Vida e Arte. Olá, os nossos convidados de hoje são Juliana Ferrari, professora da pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas do Senac São José do Rio Preto, e Fernando Magalhães, psicólogo clínico e da saúde. Você que está nos acompanhando, participe, compartilhe a nossa transmissão e envie suas dúvidas nos comentários do vídeo. Juliana, Fernando, recentemente o Ministério do Trabalho divulgou que os transtornos mentais e comportamentais no Brasil estão entre as 3 maiores causas de incapacitação no trabalho. Diz que são aproximadamente 17 mil novos casos, o que daria mais ou menos uma cerca de 2 milhões de dias de trabalhos perdidos por ano. Realmente tem acontecido isso? E o que está levando a esse número maior? Não sei se é estresse que a gente poderia estar dizendo. O que está acontecendo com esses transtornos? Por que isso tem mudado tanto de um tempo para cá? Vocês poderiam nos dizer? Sim. Na verdade, né, a gente percebe hoje em dia uma sobrecarga de trabalho muito grande para o trabalhador, né? E o trabalhador ele acaba de alguma forma estando um pouquinho despreparado para lidar com esse alto nível de estresse, acaba não tendo um pouco uma estratégia de enfrentamento no dia a dia, né? Isso faz com que ele vá acumulando. Eu falo que nós somos igual uma bexiga. A gente vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega uma hora que a gente estoura. Né? Porque a gente não, se não esvaziar, ela acaba estourando. Então a gente consegue perceber o quanto que as pessoas só estão acumulando funções, acumulando cargos, afazeres, né, uma sobrecarga de trabalho excessiva, né, com o mundo hoje tecnológico, de buscar às vezes ganhar um pouco mais, né, para ter um pouco mais de qualidade de vida financeira, se a gente puder assim dizer, e aí acaba sobrecarregando e tendo alguns problemas, né, alguns prejuízos relacionados mental e físico. Isso. E somado a isso, a gente está vendo uma era de muita instabilidade, né, profissional, econômica, política. Isso faz com que as pessoas, o nível de estresse, ele aumenta por conta da mudança, né? A gente vê cada vez mais muitos cortes, muita instabilidade. Isso gera um grande pavor para as pessoas. E por conta disso, as pessoas são demitidas, um enxugamento maior. A gente está hoje vivendo a era de trabalhar mais com menos. Por conta desse aumento do trabalho, a gente vê que não contrata outro pessoa no lugar e você acaba sobrecarregando, fazendo mais funções, desempenhando mais funções e aumentando essa sobrecarga. E Juliana, para o trabalhador que fica, quando vê esse corte, quando já se prepara para poder receber essa nova função até mesmo, né? A empresa dá um respaldo ou, na verdade, eu te jogo no colo e vai para frente com mais essa responsabilidade e acaba realmente gerando esse estresse e gera um estresse na equipe inteira. Isso acontece muito ou tem esse cuidado nesse momento? Isso acontece muito. A grande maioria das empresas, e a gente está pensando na nossa região, empresas de pequeno, médio porte, empresas de cultura familiar, muitas vezes, não tem esse cuidado. Não é pelo porte, mas pela estrutura da empresa. E deveria, sim, fazer todo um processo de treinamento, acompanhamento, porque você já está acostumado. Entra novas funções, você tem que se adaptar, porque você é cobrado por resultados. A grande maioria não trabalha preparando esses funcionários. E, Fernando, nesse momento, o emocional, como é que fica? Você acaba, às vezes, descontando em casa, porque aí você recebeu mais sobrecarga na empresa, você viu o susto realmente dos cortes. Como é que fica esse lado emocional para esse trabalhador no dia de hoje? O correto, né, seria que a gente conseguisse separar as coisas.
meu ambiente de trabalho, eu pudesse chegar em casa, né, posteriormente desligar daquilo ali e começar novamente, mas nem sempre isso é fácil ser feito, né? E sem contar que não é só o estresse do trabalho que a gente acaba tendo, tem o estresse também do dia a dia, do trânsito, de uma série de outras coisas que acaba comprometendo ainda mais o trabalhador, né, no dia a dia. Então é interessante que as empresas busquem mesmo essa qualidade de vida no trabalho, porque o trabalhador que está sobre um nível de estresse alto, ele não vai conseguir se concentrar direito, ele vai ter um desempenho muito pior do que ele poderia desenvolver ali dentro da sua empresa, né? Então, às vezes vai ter um afastamento por alguma hipertensão, algumas doenças que ele pode até desenvolver por causa desse alto nível de estresse, né? A gente divide o estresse em 3 fases, basicamente. A fase de alerta, de resistência e de exaustão. A fase de alerta, a gente consegue manter o nosso nível de trabalho normal, consegue fazer nossos afazeres. Na resistência, a gente já começa a ficar um pouco mais esperto, porque os prejuízos são muito grandes. Principalmente a parte psicossocial, né? Sim. Até que chega na fase de exaustão, que é quando o trabalhador ele se vê obrigado, né, entre aspas, a deixar o posto dele de trabalho, né, devido a adoecer mesmo. Que acaba sendo um esgotamento, assim, físico e psicológico gigante que o trabalhador acaba tendo. Entendi. Bom, nós temos já uma pergunta aqui do internauta Luciana Alvarenga. Psicóloga Juliana Ferrari, em que medida a falta de valores sociais, como família e espiritualidade, contribuem para uma vida profissional de baixa qualidade? Uma ótima pergunta, Luciana. Quanto mais a gente trabalhar de uma maneira integral, porque assim, hoje as empresas estão pensando que o funcionário não é só ele profissional. Ele carrega todo o acompanhamento das emoções, dos seus problemas financeiros, familiares, sociais, etc. Quanto mais eu trabalhar de uma maneira integral, e aí essa a questão da família, que a Luciana citou, a espiritualidade, que não é religião, mas você ter esse senso de fazer coisas boas, de pensar positivo, de trabalhar e ajudar, de ter essa gratidão, é um ponto importante. Somada à família e à espiritualidade, outros pontos, como, por exemplo, a saúde financeira, o cuidado, a saúde física, a saúde mental e também a questão do lazer. São pontos importantes para nos trazer equilíbrio nesse momento tão desafiante. Bacana. Tem mais alguma pergunta? Não, por enquanto não. Bacana. Fernando, e dá para dizer quais são os tipos de doenças mentais ou comportamentais que afastam hoje os funcionários? Sim, na verdade tem várias doenças que acabam afastando, né, o funcionário devido à sobrecarga de estresse. O mais conhecido, que é o termo que a gente usa, que é o burnout, né, que é um transtorno que é classificado pelo esgotamento físico e mental, né, do trabalhador devido a vários fatores, ele acaba tendo que se afastar. Mas além disso, o trabalhador pode desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, né, dentre outras diversas patologias, devido a esse nível de estresse alto que acaba cometendo ele. E dá para dizer que no dia a dia a gente consegue perceber esses sinais, essas alterações? Sim, na verdade tem alguns sintomas clássicos, né, que a gente separa em sintomas físicos e sintomas psicológicos do estresse, né? Então, por exemplo, sintomas físicos, o trabalhador, pode apresentar taquicardia, às vezes sudorese, né? Ele pode ter alguns problemas estomacais, gastrite, refluxo, né? Então, dores de cabeça, enxaqueca frequente, frequentes esquecimentos, uma irritabilidade excessiva, qualquer coisinha a gente já explode, toma uma proporção gigante. O sono é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, porque é um dos principais que mais acomete, assim, ou a pessoa começa a ter insônia, ou ela dorme, mas acorda várias vezes durante a noite, ou demora muito para dormir, e aí no outro dia a pessoa está destruída, porque o sono é reparador, né? Ele tem que ser, para a gente poder estar no outro dia pronto para trabalhar e desenvolver nossas atividades normais. Então, assim, a gente precisa ficar atento a algum desses sintomas. Opa, peraí. E uma coisa que eu sempre digo é aquela coisa de a gente levantar e falar assim, ai meu Deus, não acredito que eu tenho que ir trabalhar. Então a gente já tem que acender, né, uma luzinha de alerta. Peraí, alguma coisa está errada, porque esse é um lugar que eu escolhi para trabalhar e que eu gosto, se eu não estou querendo mais para lá é porque alguma coisa está acontecendo. A gente tem que ficar atento a esses fatores também. Entendi. Juliana, a gente estava falando das empresas, principalmente na nossa região, que acabam não tendo essa parte mais estrutural, né? Quando acontece essa demissão em massa,
Os funcionários que ficam, eles deveriam receber algum tipo de posicionamento, algo que tranquilize, ou esse funcionário ele gera um estresse maior, já pensando que ele é o próximo, rende menos, trabalha menos e fica todo mundo naquela situação. Ah, o próximo você, o próximo você, eu. Como que funciona esse momento também? Juliana, essa é uma pergunta extremamente importante, porque quanto mais eu envolvo as pessoas numa mudança, maior aceitação. Claro que toda mudança ela tem um impacto, sim, né? Gera o estresse, que isso é natural. Mas compartilhar informações, ter um ambiente de saber qual o posicionamento da empresa, onde que a empresa quer chegar, os motivos, isso diminui a ansiedade e o foco em ação. Porque quando que é comum acontecer, passa as informações e muitas empresas têm a cultura de assim, olha, o próximo pode ser você. Viver nesse ambiente instável profissionalmente leva a uma grande diminuição da produtividade. Ao invés de eu pensar que eu tenho que mostrar para os funcionários, né, que eles têm que saber que eles podem ser o próximo, o desafio disso é que você pode diminuir a produtividade por conta do estresse, por causa dessa sobrecarga, você diminuir a sua motivação, você está focado, você vê seus colegas saindo. Então, ocasiona na diminuição da motivação. A questão dos custos, você está toda lá planejando, organizando, de repente sai tudo. A pessoa não vai ter esse controle, essa organização interna no trabalho tão importante. Por isso que seria importante, então, terem líderes habilitados para poder estar passando isso para o restante da equipe, tranquilizar a equipe de como vai funcionar. Exatamente. A gente vê que a questão dos transtornos mentais e comportamentais no trabalho, fala-se muito da qualidade de vida, né? E qualidade de vida no trabalho é treinamento com a liderança, capacitação com a liderança e trabalhar a comunicação, que é um dos maiores desafios no ambiente de trabalho, em termos de comportamento, é a comunicação, esse ruído, né, que chega todo distorcido. Muito bacana. Entendi. E assim, mesmo em momentos de crise, como o país está vivendo, né, dá para mudar? Existe uma luz no fim do túnel, assim, para funcionário e tanto para o empregador, né? Uhum. Sim, eu acho que tem coisas que são simples, alguns programas que a empresa pode fazer com o funcionário que visa muito diminuir. Às vezes um alongamento antes de começar o trabalho, né? Proporcionar um ambiente para que ele possa fazer uma alimentação mais adequada, mais saudável, com um pouco mais de qualidade de vida, né? São alguns dos fatores que são coisas simples, que se a empresa se organizar entre eles ali, a gente vê muito hoje algumas empresas que criam grupos de caminhada. Então o pessoal já leva a roupa para o trabalho, aí ali todo mundo termina o expediente, já coloca a bermuda, a camiseta, o tênis, vai todo mundo fazer uma caminhada, né? Então são algumas coisas simples que as empresas podem aderirem, né? Para cuidar um pouquinho melhor desse funcionário. E somado a isso, se a gente pensa assim, vai melhorar a situação de estresse? A tendência não é melhorar, a tendência é ter mais pressão, a tendência é ter mais cobrança, a tendência é ter mais responsabilidade por conta da concorrência, por conta de você ter diferencial competitivo. Aí, mais do que nunca, né, o que o Fernando acabou de falar, a empresa deve adequar, ter programas justamente para trabalhar com todo desse funcionário. Se a questão é cobrança maior, se a questão é de estresse maior, eu preciso ter algo para lidar com esse trabalhador para que ele mantenha esse mesmo empenho, engajamento, motivação e resultados que eu espero. E para a empresa é importante o trabalhador ele se posicionar também. Teve a demissão, mudou toda a estrutura, não dou conta, não consigo chegar a esse limite, já tinha assumido função a mais numa outra época, agora acrescentar uma terceira. É importante ou esse trabalhador, no momento em que ele diz assim, eu preciso de ajuda, ele se torna frágil perante a empresa? Como a empresa vê isso? A sinceridade do trabalhador ou não deve ser? Ele deve realmente acumular e depois vai ficar doente e vai ser afastado de qualquer jeito? Esse é um ponto importante que quando a gente fala dessa atribuição de novas funções e você vê que, vamos supor que eu seja uma funcionária, que eu vejo que eu não vou dar conta, isso está me deixando extremamente ansiosa, enfim. É o momento de conversar sim com o líder, comunicar sempre. O cuidado, o como falar.
O que é importante? Mostrar todas as funções que você realiza e, junto com ele, saber a prioridade. Porque aí você vai conseguir administrar o seu tempo para saber, dentro do ambiente de trabalho, quais são os pontos mais importantes de resultados mais rápidos que você deve fazer para você começar otimizando o seu tempo para trazer resultados. Senão vai ficar que nem uma esteira. Você fica com acúmulo de funções e vai patinando numa esteira sai, né? E nada sai. Você se torna improdutivo e aí você acaba contribuindo com o seu desligamento. Bacana. Temos mais perguntas. A Ludmila Calzeta está perguntando: quando o mental afeta o físico, porém você está em um ambiente que gosta, o que deve ser feito? Acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Eu não entendi. Como o quê? Quando o mental afeta o físico, porém você está em um ambiente que gosta. Ela deve gostar do que faz, mas alguma coisa ali deve estar errada, né? Sim. Na realidade, a gente percebe que mente e corpo funcionam junto. Não dá para separar a minha parte física da minha parte emocional, né? Então, nós somos um ser biopsicossocial e espiritual. Temos que ser olhado como um todo. É importante que ela comece a avaliar se o mental está atrapalhando, o que está gerando isso nela, né? Às vezes ela está tendo alguns pensamentos disfuncionais, ou está interpretando aquela situação ali de uma maneira distorcida, que não é real, né? Ela precisa identificar isso para depois ela começar a mudar aos poucos essa parte emocional dela, né? E automaticamente o físico também vai mudar. E é claro que se eu caminho, né, se eu faço uma atividade física regular, tenho uma alimentação saudável, automaticamente isso vai atingir minha parte emocional também. Porque durante a atividade física a gente sabe que a gente produz alguns hormônios que vão ajudar na melhora do nosso humor. Né? Então, talvez o caminho seja eu já cuidar um pouco mais da minha parte física, que automaticamente eu produzo alguns hormônios que vão ajudar na minha parte emocional. Sem contar da psicoterapia, atividades de lazer que você pode fazer aí no cinema, ouvir música, enfim, tudo aquilo que dá para fazer, ler um livro, né? Meditação, técnicas de relaxamento, respiração, enfim, várias atividades que dá para ser feita nesse sentido. Ludmila, só colocar em prática, então, né? Sim. Mas, Fernanda, não dá a sensação que as pessoas costumam dizer assim, mas eu tô tão sem tempo, mas 24 horas é pouco, mas eu preciso fazer tanta coisa. E eu tenho a sensação, eu digo isso muito para as minhas amigas, que ainda não são mães, que eu desejo filhos a elas, quando elas me dizem que elas não têm tempo para nada, né? Porque eu aprendi a reorganizar a minha vida depois que a minha filha nasceu. Porque o que eu percebo, assim, muitas pessoas parece que por não ter, hora que chegar em casa, às vezes alguma outra situação para se fazer, se coloca de cabeça dentro do trabalho. Sim. Mas a gente tem a sensação assim, que às vezes não produz o que deveria produzir. Sim. E passa-se muito tempo dentro daquela empresa. E aí chega em casa cansado, não consigo fazer uma atividade física porque não sobra tempo, não consigo ir ao cinema porque não sobra tempo. O que essas pessoas estão fazendo com elas? Elas não estão percebendo esse... Às vezes não sei se é um mal que elas estão se causando. Dá para mudar isso, dá para dar um alerta e falar assim, ó, se você for produtivo em X horas, você vai ter, vamos reorganizar o tempo. O que a gente precisa prestar atenção nisso? Às vezes a gente precisa ficar atento um pouco à nossa rotina, né? Porque é tudo uma questão de organização. Às vezes a gente precisa ser metódico, sabe? Eu vou estar no trabalho das 7 da manhã até às 6 horas. Então eu vou aproveitar e sair dali e já fazer uma caminhada. Porque se eu chegar em casa, somente a mulher, aí eu tenho que cuidar dos filhos, preparar o jantar, aí colocar a roupa para lavar, enfim, né? Todos aqueles afazeres. Então é bem uma organização mesmo. Se eu não consigo fazer todos os dias, eu vou colocar 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Às vezes a gente precisa colocar no papel. Eu gosto muito dessa coisa de colocar no papel. Colocar ali, ó, de manhã eu trabalho, à tarde eu faço isso, então eu preciso lavar roupa todo dia, eu preciso limpar a casa todo dia, né? Então, algumas coisas que a gente sabe que pode deixar para ser feito em alguns outros momentos, a gente priorizar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Até porque dessa forma, com certeza eu vou ter mais qualidade para cuidar dos meus filhos, mais qualidade, né, para ter tempo até no meu trabalho também, para desenvolver meu trabalho melhor. Tudo melhora, a pessoa começa a fluir de uma outra maneira, né? Então é organização, rotina, coloca no papel. Eu sempre falo, faz um gráfico de pizza e aí vai separando cada coisa da sua vida, né? A parte de trabalho, o momento que você está com a sua família, a parte espiritual que você tem alguma crença religiosa, a sua alimentação. Aí olha para aquela pizza e fala, meu Deus, o sono. Aí você começa a perceber que precisa mudar alguma coisinha ali, né? Então façam isso em casa, desenha a sua pizza, né? Separa tudo que você tem no seu dia e vê como que estão as coisas e começa a se reorganizar. E é até interessante, porque essa questão do tempo está totalmente relacionado com estresse, depressão, por conta do que a gente está vivendo. E o tempo sempre vai ter 24 horas. A questão é o que a gente faz com o tempo que a gente tem.
E muitas pessoas fazem coisas, né, colocam atribuições de coisas que são emergenciais e vivem no trabalho apagando incêndio. E as coisas importantes que deveriam, que são pagos para fazer, vão deixando de lado por não priorizar. Eu, como mãe, tenho 2 filhos, trabalho em vários lugares. Como que é? É a questão do você, como o Fernando falou, você ter o hábito, ter uma rotina e organizar em termos de quantidade e qualidade do tempo. Se eu fico, né, maior parte do tempo no meu trabalho, os outros afazeres que são importantes daquela pizza, né, você tem que ter qualidade, estar nas outras coisas importantes. Então, quero fazer uma atividade física, eu estar na atividade física, estar com meus filhos, estar e não estar lá, mas não estar integralmente. Estar no trabalho e não estar integralmente. É importante essa organização. Sim. E o foco, a força de vontade para você manter essa disciplina. A tecnologia atrapalhou nessa parte de também ter essa sensação de falta de tempo? O fato de estar conectado 24 horas, você tá e não tá ao mesmo tempo no mesmo lugar, isso tem interferido muito na vida das pessoas? Com certeza, né? Existe até uma característica que é o tecnoestressado, porque a tecnologia ela é ótima, ela é benéfica, porém é mais uma ferramenta da gente se conectar como pode ser um desperdiçador do nosso tempo. Né? Se a gente não saber utilizar essa tecnologia, a gente acaba voltado para isso e não fazendo os outros pontos que são importantes da nossa vida. Obrigada, até porque, né, a gente vê com a tecnologia, se eu sair do meu trabalho hoje, à tarde, né, sexta-feira, só que o meu e-mail vai estar bombando da empresa, do que está acontecendo, né, e etc. Então eu tenho que também ter o discernimento de falar, de ver no celular lá um monte de e-mail e falar, não, eu não vou conseguir resolver nada no sábado e domingo, na segunda-feira eu chego na empresa, abro o meu notebook e vejo o que eu preciso ser feito. E passar fazer, o né? sábado e domingo sem pensar naqueles 50 naquilo lá. e-mails não lidos, né? Tem que conseguir desligar. Desligar, literalmente, senão você não dá conta. Bacana. Aqui temos mais pergunta. Mari Castilho pergunta. A empresa pode ajudar e deve se preparar para lidar com funcionários que estejam passando por problemas pessoais, como um divórcio, por exemplo, e afetando seu rendimento? Porque o mais comum é a empresa dispensar o funcionário ao invés de tentar ajudar. Sim. A empresa pode e seria Deve, muito... né? Pode, né? E seria um grande favorecedor utilizar, sim, a questões emocionais para auxiliar esse funcionário. Como programa de aconselhamento psicológico, encaminhamento para um tratamento psicológico. Quanto mais eu faço essas atenções ao funcionário, mais ele é comprometido com a empresa. Então, eu estou falando enquanto empresário, porque a gente tem que pensar em resultados. Ele vai ser produtivo, ele vai ser grato, ele vai... Puxa vida, um momento importante... Seria muito importante, um dever da empresa fazer isso, se olhar com esse, não só para o lado do funcionário nessa situação, no problema, mas de tudo isso que pode beneficiar. Até porque o funcionário pode ser um bom funcionário e está só um período, né? Um período, né? Precisa ali de um olhar. Aí você manda ele embora, contrata outro, tem a rescisão, tem que treinar, buscar uma outra pessoa. Que gera um custo para a empresa também, muito né? grande. Muito Juliana, grande. mas esse tipo de atitude só acontece em empresas que têm um departamento de RH específico, que realmente está focado, que está olhando cada departamento que está acontecendo, que não trata o funcionário como um número, mas como um ser humano que está ali dentro, ou as empresas que não conseguem ter essa estrutura, também pode ter alguém ali dentro para poder fazer esse apoio. Como é que funciona? Porque às vezes as empresas falam assim, mas a minha empresa é pequena, eu não tenho condições de ter um departamento de RH para poder dar todo esse respaldo, mas eu gostaria sim de poder olhar para o meu funcionário e provavelmente na crise isso custa dinheiro. Como é que funciona essa atenção nos dias de hoje? Ótimo. Tem duas formas. Existem empresas que não têm um RH, porque também economicamente ter um novo setor não compensaria, tá? Em termos de custo, enfim, pelo porte, pelas necessidades. Então, muitas vezes dá treinamentos e capacitação para alguém que tem habilidades comportamentais de lidar com essas questões mais humanas no trabalho. Um outro ponto que é comum acontecer
é a contratação de uma consultoria. Você não tem o funcionário, mas você contrata uma consultoria em gestão de pessoas que vai ter todo esse foco, esse trabalho para o desenvolvimento de pessoas que estão em estresse, sofrimento e demais transtornos. Você falou nessa consultoria, você faz esse trabalho, né? Quando você entra na empresa, você vem desde a diretoria e vai descendo e passa por todos os funcionários. Como é que funciona isso? Para quem está nos assistindo entender. Primeiro ponto é você conhecer a empresa, porque eu não posso só ouvir e saber, isso aqui primeiro tem que olhar o todo. Conhecer o organograma da empresa, conhecer a missão, a cultura dessa empresa, o que essa empresa faz, como que ela funciona. E a partir daí, partir de cima para baixo para conhecer todos os pontos e chegar às necessidades, por exemplo, básicas do setor, por exemplo, operacional, aonde que como que funciona. E muitas vezes vai depender também da urgência. Às vezes a necessidade é trabalhar com o setor operacional. Porém, se a gente não trabalhar com os líderes, a mudança não vai acontecer embaixo. Então vai depender muito da demanda e o mais importante é conhecer um todo e saber as reais necessidades, fazer um diagnóstico. E, Fernanda, então me fala uma coisa. Dá para saber os efeitos a longo prazo que esse trabalhador que está ali acumulando estresse, que não faz atividade física, que não encontrou nada para relaxar, o que pode acontecer com ele? Sim. Ele vai explodir, entre aspas, né? Ele vai adoecer, ele vai ficar afastado e a empresa, se acontecer com um, provavelmente é algo que vai acontecer com os outros também, porque não é a sobrecarga só de um, do restante também. Então ele vai adoecer, às vezes ele vai ficar internado, às vezes ele pode desenvolver uma doença cardíaca, uma hipertensão, enfim, uma série de fatores devido a essa sobrecarga e esse estresse. Às vezes afastar e acaba nem voltando mais para o trabalho. Pensando na área mental, desenvolve uma depressão grave, recorrente e que vai ficar afastado, às vezes até com ideação suicida, né, correndo risco, às vezes colocando até a família em risco também, e afastado, né, e a empresa vai perder com isso, porque também vai estar ali com aquele funcionário, não vai poder substituir o mesmo, né, devido ao adoecimento dele. Então, eu queria que os dois me falassem um pouquinho sobre isso. Então, deixar um funcionário sem ter esse respaldo da empresa olhar para esse funcionário no momento que ele está adoecendo, no momento que ele, às vezes, no caso, como essa moça diz, está passando por um momento de divórcio, às vezes esse divórcio entra numa depressão, esse funcionário está entrando num ciclo ali onde ele está declinando, né? O não acudir, o não ter esse respaldo, no fim pode sair muito mais caro do que se tivesse alguém ali dentro para poder apoiar. É isso mesmo? Sem dúvida. Com certeza. E até mesmo se for diagnosticado até por uma avaliação psicológica, feito um laudo, e perceber que esse funcionário se afastou, ou depressão, decorrente de pressão no trabalho, decorrente de assédio moral, decorrente de sobrecarga, a empresa pode ser indenizada. Existem várias ações na justiça de trabalhadores, porque é considerado um acidente de trabalho, esse afastamento, e tem indenizações de 2, 3 milhões por funcionário. Olha o custo que isso reflete para as empresas. Principalmente, eu acho que é importante a gente ficar atento a empresas que trabalham no turno da noite. A gente percebe que os funcionários que trabalham, né, no período 12 por 36, algumas questões assim que trabalham não tem final de semana, sempre estão trabalhando, são os que adoecem mais facilmente, né, devido à sobrecarga de trabalho, porque normalmente esse que está 12 por 36, ele trabalha em 2 lugares, né, então ele acaba adoecendo, porque se ele não está em um, ele está no outro. Então precisamos ficar bastante atento a isso, né? E é fácil, o seu funcionário mudou de comportamento, alguma coisa está acontecendo, né? Isso é em casa, é em qualquer lugar. A pessoa mudou de comportamento, está faltando muito, né? Você chega em casa e percebe que você está tendo insônia, alguma coisa está acontecendo. E aí tem que procurar ajuda mesmo, chegar para gerente, coordenador de equipe, às vezes até conversar com um colega de trabalho, às vezes já passou por algo semelhante e já buscou ajuda. Né? Então busca ajuda, pede socorro para alguém dentro da empresa, né? Não vai se fechar porque vai ser muito pior para você depois. Mas o trabalhador tem vergonha, às vezes, de chegar, até mesmo para um colega de trabalho, para um chefe,
parece fragilidade, a depressão ainda é vista como uma frescura. Principalmente eu vejo assim, às vezes mulher fala, né? Acaba falando mais. Homem a gente vê que se fecha mais nesses momentos. Isso também acaba se prejudicando? Ou ele deveria ter um pouquinho mais de facilidade para poder colocar esse momento dele de aflição para fora? Ainda existe ainda um preconceito quanto à depressão, principalmente, né, visto como uma doença como frescura, mas a gente percebe que não é isso. Inclusive, os estudos mostram que até 2020, aproximadamente 70% da população vai sofrer de depressão ou de ansiedade. Então, é um número muito alarmante, né? Precisamos ficar atentos à saúde mental, atenta a isso. E às vezes o medo dele mesmo, até a vergonha de perceber que está no momento fragilizado, faz com que ele não busque ajuda. Né? Mas não faça isso, busque ajuda, né? Pede para alguém, às vezes você não consegue chegar no coordenador da empresa ou no próprio gerente. Busque por conta própria mesmo, se não quer que ninguém dentro da empresa fique sabendo. Vai, procura um psicólogo, vai no seu postinho de saúde mais próximo do seu bairro, né? Mas peça ajuda, peça socorro, porque você se cuidando, a tendência que você fique na empresa vai ser para o resto da vida. Né? Então, pensem nisso. E até quanto mais cedo buscar essa ajuda, mais rápido, né, o prognóstico, o desenvolvimento da saúde física e mental, consequentemente. Bacana. Nós temos uma pergunta aqui que foge um pouquinho do nosso tema, mas acho que a Juliana pode ajudar a internauta Isabel Bordalho. A empresa não está preparada para a empregabilidade dos surdos. O que você tem para nos informar sobre a comunicação? Olha, isso é um ponto extremamente desafiante hoje, porque por um lado a gente tem, né, leis que têm essa questão da acessibilidade, buscar isso. Por outro lado, as empresas não têm essa informação, não sabem como lidar e muitas vezes discrimina e tem um preconceito por não conhecer. Né? E isso é muito comum. Existem muitas instituições que têm esse preparo, que têm esse auxílio, que faz essa integração. Então é interessante a empresa buscar informações. O primeiro ponto, a acessibilidade está aí, isso é importante em todas as áreas, em todas as deficiências, não só auditiva, essa é muito importante, mas não tem pessoas, não tem, por exemplo, a gente vê universidades que não têm pessoas capacitadas em lidar com pessoas com deficiência auditiva, visual, física, e é um problema que a cada vez mais essa barreira tem que ser menos distante, cada vez mais de acesso. Respondido. Legal. E me fala uma coisa, acho que os dois também vão poder complementar essa pergunta. A demissão sempre é ruim? Ou, na verdade, ela pode ser um chacoalhão na vida desse funcionário e ele achar que, eu já estava ali há 10 anos, estava tudo bem, eu estava naquela empresa, eu gostava. Mas será que a gente não se acostuma também com aquilo? E a demissão, a princípio, pode ser uma coisa muito ruim, mas também pode te abrir para outros horizontes? A demissão tem um lado bom também? Sim, com certeza, né? Eu acho que é isso que você disse, né, Ju? Para a gente poder acordar um pouquinho e olhar um pouco mais para a nossa postura enquanto profissional, do que eu estou fazendo para que tenha acontecido isso comigo, né? Onde que eu falhei? Não, a gente às vezes tem que sair um pouquinho da posição de vítima e virar um pouco mais autor da nossa própria história, sabe? Realmente de olhar para mim de uma maneira crítica, o que eu fiz de errado nessa empresa para ter sido demitido? Quais foram os erros que eu cometi dentro dessa empresa que eu não quero cometer na próxima? Então acho que é isso. E de maneira geral, se você percebeu que um colega seu também foi demitido, olhe um pouquinho mais para você de uma maneira crítica e vê como que está o seu trabalho ali dentro da empresa também, né? Porque a gente também tem que produzir. É importante que a gente produza ali dentro e desenvolva o nosso trabalho com qualidade. Então fiquem mais atentos a isso. Isso mesmo, porque a demissão pode ser uma oportunidade para a gente sair da zona de conforto e buscar coisas, muitas vezes coisas muito mais voltadas para as nossas áreas reais de interesse. E a gente está na empresa, muitas vezes você não busca nada e esse chacoalhão muitas vezes ele é transformador. E nesse caso, o Fernando citou assim, vamos fazer uma avaliação, às vezes, do que você fez errado. Em época de crise, às vezes não pesa, na verdade, o que você fez de errado. Pesa o seu salário, pesa o tempo de empresa. Nesse caso, o funcionário, ele sai nessa dúvida e acaba se sentindo um pouco pior, porque foi uma roleta russa, você foi o escolhido, e isso é ruim? Ou também dá para reverter nesse momento e falar, não, então tá, saí, tá legal, fiz o meu trabalho, não foi por incompetência.
vou seguir o fluxo. Como é que funciona nesse caso? É bem isso mesmo, é olhar, ter esse olhar crítico, perceber que não foi mandado embora por causa dele, sim, o sistema da empresa. E provavelmente, Ju, que eu sempre vejo, esse funcionário ele não vai ficar sem emprego. Ele vai, logo o mercado de trabalho vai pegar ele de volta e ele vai estar numa outra empresa, num outro cargo, seja melhor ou seja pior, mas dificilmente a pessoa que trabalha, né, com qualidade, que faz as coisas muito bem feitas, vai ficar deslocado no mercado de trabalho. E a gente está numa geração que a gente tem que buscar sempre, né, ser o melhor. Eu não digo ser o melhor, mas dar o máximo da gente em tudo que a gente for fazer. Né? Tudo que você for fazer, fazer com amor, né, com carinho e muita dedicação mesmo, e comprometimento ético, que eu acho que é uma coisa que falta muito, né, essa coisa da ética no trabalho. Então a gente tem que ter muito essa postura também. Todo mundo tem seu talento, né? E a gente tem que usar do nosso talento um diferencial. E esse talento, quando a gente usa em prol do trabalho, ele é extremamente desenvolvedor. E principalmente quando a gente vê essas pessoas num ambiente que foi mandado embora, um ponto é importante. Tem a questão, mas a gente não pode ser, como o Fernando falou, ser vítima. A gente assim, tudo bem, fui, o que eu vou fazer de diferente? Porque a gente passa por um período de luto da empresa, porque você não sai do seu chão, você passa por esse momento de luto. Depois, passado esse momento, a gente tem que partir para a ação. E nunca ficar passivo diante desse momento. Ah, porque a culpa foi da empresa, e sim, aconteceu, vamos buscar soluções. O que eu vou fazer diferente, o que eu posso mudar. Agora é o momento, talvez, de qualificar, de buscar competência, qualificações técnicas para aprimorar o meu desenvolvimento profissional. Legal. Jéssica, tem mais alguma pergunta? Não. Não? Então eu gostaria que vocês dois me falassem agora nesse momento. De quem tem que partir a mudança primeiro? São as empresas que precisam mudar, às vezes o comportamento, a maneira como está olhando para esse funcionário. É o funcionário que precisa mudar na sua posição dentro da empresa e deixar mais claro o objetivo dele. Porque às vezes nesse acúmulo de funções perde-se exatamente o que eu faço. Eu faço tanta coisa que eu não sei o que eu faço de verdade, né? Então como é que a gente faz isso? Quem muda primeiro ou muda todo mundo junto? Para mim, todo mundo junto. E um diálogo efetivo, né? Eu acho que o diálogo é a base de tudo, né? Então tem que ter um diálogo com esse trabalhador de cima para baixo, de baixo para cima, né? Eu costumo dizer que ninguém tem bola de cristal, né? Então eu preciso verbalizar aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, para que o outro compreenda, ver se ele consegue atingir aquele meu objetivo. Esses são pontos fundamentais. Todos têm as suas responsabilidades. Não dá para falar que é empresa ou do funcionário, mas de ambos. E todos têm que fazer o seu papel. Bacana. Juliana, Fernando, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Acho que foi um programa extremamente enriquecedor para o nosso internauta, para o empresário, para quem está nos assistindo, para quem foi demitido, para quem está na empresa com medo da crise. Eu acho que vale para todo mundo. E gostaria de pedir a vocês, para encerrar, vocês têm alguma mensagem para passar para os nossos internautas sobre esse assunto? Um ponto importante é da gente acreditar, né? Um ponto para a gente lidar com essa crise e saber que a gente adoece por conta do trabalho. Acredite no potencial de cada um. Busque, façam coisas diferentes. Não fica naquela nossa zona de conforto. Vai além, porque a gente vê esse momento, a gente pode paralisar por conta do medo. Ou a gente pode criar oportunidades e ações para a gente crescer e se desenvolver. Sempre é tempo, viu? Sempre é tempo. Obrigada, Juliana. Eu acho que é o amor próprio, assim, de forma geral. É a gente olhar para dentro mesmo internamente, né? Ver o que você tem de melhor, buscar internamente aquilo e buscar cuidar de você, né? E não terceirizar a culpa dos seus problemas para os outros, né? Assumir também suas responsabilidades, o que você faz, o que você deixa de fazer e ser responsável por isso, né? E eu sempre digo, é cuidar da gente com muito carinho. Nós somos as pessoas mais importantes para a gente mesmo, né? Então acho que é essa mensagem que fica, para cada um cuidar de si com muito amor e muito respeito. Obrigada, Fernanda. Obrigada. É isso, pessoal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Juliana, por mais uma vez terem vindo ao programa. Obrigada a você, internauta, que nos acompanhou. Semana que vem nós estaremos de volta. Até lá.